Fala aí, pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Olha só, ontem, em 2 ocasiões, eu descobri na rua que o automobilismo ainda vive. Então, senta aqui. Não posso falar senta que lá vem a história, não posso, é muito medíocre. Fizeram várias sugestões de bordão, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, mas vamos lá, vamos acelerar. Olha, pode ficar bom esse, hein? Lembra quando os pilotos faziam assim? Vamos acelerar. Vinhetinha no ar e vamos falar um pouquinho sobre esta surpresa que eu tive ontem em 2 ocasiões. A primeira, na praia de manhã, bem cedinho. Eu tinha ido fazer a minha aula de ginástica. Aqui no Rio eu faço aula na praia, nada de academia, porque é muito mais gostoso. Depois quando você acaba, você está morto, você vai, mergulha e revive, né? E aí eu tava voltando, parei numa barraca, num quiosque, né? Que o pessoal chama aqui o quiosque, para tomar um açaí, uma água de coco, enfim. E aí um senhor se aproximou, me reconheceu da TV, mas surpreendentemente não veio falar de futebol, veio falar de Fórmula E. Pois é, rapaz, olha só que coisa surpreendente mesmo, porque na verdade a gente hoje fala para nichos, né? Não vamos mentir, não dá para dizer que é muito comum alguém te parar na rua para falar de corrida, e muito menos de Fórmula E. Mas veio comentar a história da desclassificação do Lucas de Grassi na pole position, né? Da pole position, a perda da pole position. Perda, viu? Não é perca. E a gente conversou ali 5, 6 minutos, 5, 6 minutos demais, né? 5, 10 minutos sobre o que levou a essa punição. Então, só para deixar claro o que aconteceu, para quem não sabe, e foi boa a conversa, porque acho que aquele senhor não acabou não lendo os desdobramentos em alguns sites, no Grande Prêmio, por exemplo, enfim, não acompanhou o noticiário a fundo, mas o que aconteceu foi que o Lucas foi desclassificado, ou perdeu a volta dele, porque, na verdade, o comportamento dele na in-lap, na volta de retorno aos boxes, usando o freio de uma maneira diferente, né, isso você vê pela telemetria, da que ele utilizou durante a volta de classificação, indicava que ele estava tentando o quê? Esquentar os pneus, né? Esquentar mais os pneus, acelera, freia, imagino eu que tenha sido isso, para que na hora da vistoria, da medição, da calibragem dos seus pneus, a pressão estivesse mais alta, né, do que a pressão que foi colocada nos pneus. O que está acontecendo na Fórmula E e acontece em qualquer categoria e com vários pilotos. Não estou chamando o Lucas de ladrão nem a Audi de ladra, tá bom? Isso acontece como uma maneira de interpretar o regulamento, como eu sempre falo. Há uma calibragem mínima indicada pelo fabricante de pneus, no caso da Fórmula E, a Michelin. Muitos pilotos estavam, e é por isso que a Fórmula E baixou essa regra, estavam saindo dos boxes com calibragem mais baixa do que aquela indicada por medidas de segurança, inclusive pelo fabricante. Por que isso? Porque se você baixa um pouquinho, a coisinha mínima, isso aí precisa ter muita sensibilidade, né? Mas carro de corrida, piloto tem, e também tem os dados de telemetria. Com isso você ganha um pouco de aderência, porque esses pneus são muito duros, um carro às vezes, pista muito ondulada, salta demais e tal, você ganha um pouquinho mais de aderência. E quando você anda e a temperatura sobe do pneu, sobe também a calibragem, né? Sobe a pressão, né? Sobe a pressão. E o que estava acontecendo? Estava todo mundo fazendo isso, né? Fazia a volta, saía com um pouco menos, fazia a volta, e para não entregar a que mexeram na calibragem, quando os pneus esfriam na volta aos boxes, o pessoal estava freando mais do que usando o freio de uma maneira pouco comum, pouco usual. Para quê? Para que os pneus mantivessem a temperatura e na hora da vistoria, da medição, a calibragem estar dentro dos parâmetros exigidos pelo fabricante. Por isso que a FIA e a Fórmula E decidiram que a volta de in-lap, né? A volta in-lap volta é a volta. Quando voltassem para os boxes, os pilotos deveriam utilizar os freios nos mesmos padrões, na mesma configuração que utilizaram na volta de classificação. Muito bem. Eu continuo achando a regra estúpida,
né? Eu não considero estúpido estabelecer uma calibragem mínima, né? Claro que não, uma pressão mínima dos pneus. Mas fazer isso, fazer essa vistoria depois, puxa vida, você obriga o piloto a ter um cuidado quase impossível de ser cumprido na volta aos boxes. Caramba, você fez a sua volta, né? Você está sozinho na pista, você não está atrapalhando ninguém. Às vezes você tem que brecar mais forte para que tem alguém que você pode estar atrapalhando a volta de alguém. Enfim, é muito difícil você fazer uma volta, uma in-lap, um retorno aos boxes, exatamente na mesma configuração da volta de classificação. Não tem muito sentido isso, né? Faria muito mais sentido a utilização de sensores de calibragem, de pressão. Isso aí a telemetria recebe, né? E o fiscal vai lá na hora que o cara está dando a volta, na hora que o cara sai do box, o fiscal vai lá e vê, deixa eu ver aqui na telemetria a calibragem, aqui, tá ok. Ah, não, tá baixo, não pode, desclassifica. Eu não sei como é que esses controles são feitos nas diversas categorias, mas a gente já teve recentemente na Fórmula 1 algum episódio semelhante, eu não vou lembrar com quem, mas foi recente, também de calibragem abaixo, de pressão abaixo daquela indicada pela Pirelli, né? Enfim, é importante, claro, sempre vistoriar, sempre controlar e impedir pequenas mutretas e tudo mais. Agora, fazer esse controle a partir deste parâmetro, que é freio na in-lap, na volta de retorno aos boxes, me parece um tanto quanto estúpido. Nisso, o Lucas de Grassi tem razão. Ele tem razão quando ele diz que ele foi punido por algo que não aconteceu durante a volta de classificação dele, que foi uma volta da Superpole espetacular. Acontecera antes, na fase de classificação para a Superpole, e uma regra que aparentemente todo mundo seguiu, menos o Lucas, ou só ele foi vistoriado, não sei. Mas esse tipo de coisa realmente precisa ser muito bem conversada, precisa ser muito bem tratada, né? Muito bem fiscalizada, para que esse tipo de punição não aconteça de uma maneira tão abrupta e tire o piloto da pole e o jogue para a última colocação. De qualquer forma, a punição se justifica porque a regra existe, né? E, teoricamente, todo mundo estava sabendo dela. Esse foi o primeiro papo. E o segundo papo, eu estava indo trabalhar com a minha Vespinha. Não é uma lambreta, é uma Vespa, né? A minha Vespinha tem uma lambreta também, mas minha Vespinha. Parei no posto de gasolina, que eu frequento aqui. Frequento mesmo, porque é um posto que tem uma loja de conveniência muito grande, no posto Ipiranga aqui e tal. Diz que é loja padrão, modelo, para o resto do Brasil, sei lá. Então eu vou bastante a esse posto de gasolina, mas é aqui do lado de casa. Parei para abastecer a minha Vespa. E o rapaz que foi abastecer, o frentista, veio falar comigo de Fórmula 1, perguntou sobre o Vettel, se o Vettel vai ter vida fácil com o Leclerc, perguntou para mim se eu achava que o Vettel, com o carro da Mercedes, seria campeão como o Hamilton. Boa pergunta, ficamos lá, quase que perdi a hora, ficamos lá conversando, ele, aí chegou um outro frentista, todos nós ficamos falando de Fórmula 1, muito legal, né, porque eu não gosto de falar de futebol na rua, sinceramente eu detesto falar de futebol na rua. Já falo 3 horas por dia na televisão. A última coisa que eu gosto de fazer, que eu quero fazer quando eu estou na rua com populares, é falar de futebol. De Fórmula 1, sim. E aí foi muito gostoso o papo. Ele, com o primeiro rapaz, com uma opinião muito forte a respeito do Vettel, acha que o Vettel não teria o mesmo sucesso que o Hamilton tem se estivesse na Mercedes. Eu já acho que teria. E achando ele que o Leclerc vai dar muito trabalho para o Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo nesse seu primeiro ano de Ferrari. E a pergunta é boa, né? Eu acho que o Vettel teria o mesmo sucesso na Mercedes que o Hamilton tem, mas eu pergunto a vocês também, vocês acham que sim? Ou o Hamilton, eu odeio a expressão, mas enfim, está todo mundo usando, se usa há muito tempo, e às vezes cabe. Ou é o Hamilton que faz esta diferença, né? O Hamilton perdeu um campeonato, é bom que a gente lembre, né? Perdeu um título para o Rosberg nesta Mercedes. Será que o Vettel perderia? Não sei. Acho que são pilotos do mesmo nível, mas o Hamilton caminha, inclusive porque já tem título a mais, e ele caminha por conta dessa hegemonia da Mercedes, para fechar a sua carreira numa posição, num patamar histórico mais destacado do que o Sebastian Vettel, embora, como eu disse,
considere que sejam pilotos do mesmo nível, assim como o Fernando Alonso. Esses 3 que estavam na temporada passada, que foram os principais nomes dos últimos anos aí, apesar de o Alonso não ganhar títulos desde 2006, né? Parou ali. E Vettel e Hamilton dividiram os títulos nos últimos anos. Foram 9 nos últimos 10 anos, é isso? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18? Não, 9 não. Foram... besteira. Foram 4 do Hamilton na Mercedes, né? E 4 do glorioso Vettel na Red Bull. Então foram 8 nos últimos 10 anos, né? Porque em 2009, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, isso mesmo. O de 2009 foi da Brown e o de 2016 foi da Mercedes, mas com o Rosberg. Então, dos últimos 10 títulos, foram 8 do Vettel e do Hamilton, são os grandes nomes da Fórmula 1 atual, né? E por isso eu acho que eles estão ali no mesmo nível. Mas, como eu disse, o Hamilton tende a fechar a carreira, encerrar a carreira com números bem mais impressionantes. Gostei de falar de automobilismo na rua, no quiosque do Joilton, na Barra aqui, posto 5, se vocês quiserem conhecer. Muito gostoso, o açaí custa caro, eu achei que custou caro, R$13. Na barraca anterior custava 10, só que não tinha, o cara estava congelado ainda. E no posto Ipiranga, tô fazendo propaganda de graça, mas não é propaganda de graça, para vocês saberem por onde a gente anda de vez em quando. Aqui pertinho, o pessoal que abastece minha Vespa gosta de Fórmula 1. Demais. O automobilismo respira. É isso, gente. Um grande abraço. Nossa, tá longo, hein? Até amanhã.